Falamos hoje do Plano de Recuperação e Resiliência posto à discussão pública pelo Governo de Portugal. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura na Rádio Transforma. Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura na Rádio Transforma. O Governo de António Costa apresentou ontem o Plano de Recuperação e Resiliência para a economia portuguesa. Desde logo temos uma crítica a fazer ao próprio título desse programa. A palavra resiliência é uma palavra muito esdrúxula, de português de mau gosto, e que os portugueses até nem percebem bem. Poderiam utilizar a palavra resistência, que os portugueses percebem bem e que é muito mais adequada até ao momento que estamos a viver. Por outro lado, a própria palavra resistência, ou resiliência, digamos assim, deveria vir antes da recuperação, porque primeiro está o resistirmos a esta tragédia que é a Covid-19 e aos seus efeitos, e depois recuperarmos, nomeadamente recuperarmos a economia para os níveis que tinha em 2019 e modernizarmos a economia. Depois disto, há outra crítica essencial a fazer ao programa. É que, ao contrário do que anunciou António Costa, não se trata de uma bazuca, quando muito uma espingarda. E certamente que não é por culpa do governo que é uma espingarda e não uma bazuca. É fundamentalmente por culpa da União Europeia. Na verdade, a União Europeia destinou a este programa, para o conjunto dos países da União, cerca de 1,5 bilhões de euros, enquanto que os Estados Unidos, que têm menos população que a União Europeia, destinaram 3 bilhões de euros para este plano de recuperação. Veja-se a timidez do plano de recuperação europeu quando comparado com o plano de recuperação americano. Depois, a própria União não está a levar a cabo aquilo que era absolutamente necessário fazer. Já foi proposto à União Europeia, nomeadamente pelo grande economista Thomas Piketty, e em Portugal essa proposta foi subscrita por Francisco Louçã. Já foi proposto que o Banco Central Europeu anulasse as dívidas aos países europeus. Todos os países europeus contraíram dívidas junto ao Banco Central Europeu e, particularmente, os países mais frágeis, os países do Sul, como Portugal, um dos países à cabeça, esses países seriam altamente beneficiados com a anulação da dívida. Christine Lagarde, a Presidente do Banco Central Europeu, diz que isso não é possível através dos tratados, porque os tratados o proíbem, mas há uma coisa que seria possível, e até poderemos aceitar que isso é possível, ou melhor, que isso não é possível, mas há uma coisa que os tratados não proíbem, é a substituição desta dívida por dívida a muito mais longo prazo, por uma dívida a 100 anos, ou, se não fosse a 100 anos, pelo menos a 50 anos. E o peso da dívida pública portuguesa, por exemplo, viria para os cento e poucos por cento, 105, cerca de 105% do PIB. Seria um alívio enorme para a dívida dos países europeus, particularmente de países altamente afetados pela dívida, como é Portugal. Infelizmente, também para sustentar os interesses dos banqueiros europeus e mundiais, dos especuladores mundiais, não está a fazer isso. E o não estar a fazer isso não beneficia a Europa, não beneficia os cidadãos nem as economias europeias, beneficia apenas a banca europeia e, inclusivamente, a banca internacional, que pode, à vontade, especular com as dívidas dos países, nomeadamente países como Portugal. São dois reparos essenciais que temos a fazer a este programa, que não são da responsabilidade do governo português, diga-se passagem.
Por outro lado, o governo português, no seu projeto, tem uma falha que não devemos deixar de assinalar. E essa falha é relativa ao impulsionar do desenvolvimento do interior. Portugal é um país que todo ele é um país litoral. Nós temos a maior distância da costa ao interior é de cerca de 200 km. Em qualquer país do mundo, isso faria com que o país, na sua totalidade, fosse considerado um país litoral. Mas em Portugal não. A partir de 50, 60 km para lá da costa, já temos o interior de Portugal. E o interior de Portugal tem sido sistematicamente abandonado e é uma das grandes causas do atraso no desenvolvimento do país. Por outro lado, há imensos investimentos a fazer para fixar a população no interior, para fazer inclusivamente deslocar a população que se concentrou no litoral para fazer com que ela regresse ao interior, ou para, inclusivamente, fixar imigrantes no interior de Portugal. Desde logo, era necessário que, particularmente a norte do Tejo, houvesse um redimensionamento da propriedade, de modo a que a propriedade agrícola fosse economicamente viável. Sem esse redimensionamento é muito difícil haver uma agricultura viável e grande parte do país está inculto, improdutivo, quando podia produzir imensa riqueza, como estão a produzir aquelas zonas do país, também algumas no norte, nomeadamente no vinho, no azeite, nos frutos secos, por exemplo, produções que poderiam ser multiplicadas se houvesse um redimensionamento da propriedade ao norte do Tejo. Esse redimensionamento poderia ser feito através do financiamento do emparcelamento, criando-se unidades agrícolas com pelo menos 25 hectares, e isso poderia ser feito até com pouca despesa para o governo. Eu sugeria, por exemplo, que o governo estimulasse a apresentação de projetos para unidades agrícolas com cerca de 25 hectares. O melhor projeto aprovado teria incentivos ao emparcelamento. Emparcelamento neste sentido. Os donos das propriedades não perdiam o direito de propriedade. Eles transmitiam o seu uso através de uma remuneração a alguém que apresentasse um plano viável de modernização dessas propriedades e de aumento da produtividade agrícola, então, das regiões do país que têm propriedades altamente fracionadas. Estamos a falar da zona do Minho e das beiras até, da beira, particularmente do Minho, beira litoral, onde a propriedade média, a área média das propriedades não chega sequer a 1 hectare. Portanto, 25 hectares seria a área mínima economicamente viável. Quem não aceitasse integrar as suas propriedades nessa exploração, que lhe daria inclusivamente um rendimento, seria tributado nas suas propriedades com propriedades não agrícolas. Deixava de haver este benefício a propriedades completamente incultas e elas seriam taxadas como propriedades não agrícolas, eventualmente sem aptidão para a construção civil, mas como propriedades não agrícolas, portanto, com impostos muito mais elevados do que neste momento as propriedades agrícolas estão a suportar. Com isto, dava-se uma transformação enorme, quase de certeza, na agricultura a norte do Tejo. Por outro lado,
a agricultura a norte do Tejo precisava de ser apoiada, particularmente no interior. Estamos a falar no caso de Trás-os-Montes e da Beira Alta, que são casos em que a seca está a ser cada vez mais gravosa e um reaproveitamento da água seria essencial para a economia dessas regiões. Não só para o equilíbrio climático também, mas também para a economia dessas regiões. A racionalização do uso da água, a criação de barragens, onde elas pudessem existir para uso agrícola. De pequenas barragens, não é necessário grandes barragens para produzir grande quantidade de energia elétrica, que neste momento já não precisamos, mas de pequenas barragens para o uso agrícola, que por sua vez incentivariam o uso racional da água através dos meios que todos conhecemos, da regra por microtubos, da rega por a expressão, mas conduzida de modo a que não houvesse grande desperdício de água e aproveitamento, inclusivamente, das águas existentes no subsolo de uma maneira racional. Particularmente Trás-os-Montes e a Beira Alta precisam urgentemente desse aproveitamento da água para não entrarem num clima semidesértico. Repare-se que isso está a ser feito em relação ao Algarve, mas o Algarve até tem mais facilidade, precisamente devido às serras no Barrocal ao Algarvio e uma ligação até ao Alqueva, tem mais facilidade de aproveitar a água do que Trás-os-Montes e a Beira Alta, que estão mais no interior. Por outro lado, era necessário um apoio à agricultura biológica. A agricultura biológica é importantíssima para a saúde dos portugueses. Infelizmente, só uma pequeníssima parte da agricultura portuguesa é que é a agricultura biológica. Seria necessário, pelo menos 20 a 25% da agricultura portuguesa tivesse caráter biológico. Depois, e não menos importante, seria necessário apoio às redes de distribuição, apoio aos mercados de proximidade, onde se vendessem os produtos da região onde esses mercados se fariam. Isso existia antes, sempre existiu nas cidades e nas vilas portuguesas e agora deixou de existir porque os supermercados e os hipermercados liquidaram completamente essa agricultura de proximidade, esse comércio agrícola de proximidade. Por outro lado, era importante o apoio às redes de comercialização, nomeadamente para a exportação de produtos agrícolas e para a negociação com a grande distribuição portuguesa. A grande distribuição portuguesa é o pior inimigo da agricultura portuguesa. Eles dizem que apoiam a agricultura portuguesa, mas aquilo que eles fazem é esmagar com preços de, por exemplo, há 15 ou 20 anos, pagos ao agricultor, enquanto que o consumidor os paga ao triplo, quádruplo ou quíntuplo do preço que eles são comprados ao produtor. E enquanto a agricultura portuguesa for deixada nas mãos da grande distribuição, o país perderá uma grande parte da sua riqueza, que, por via da grande distribuição, será inclusivamente transferido para o estrangeiro. Enquanto que, se fosse investido na agricultura em Portugal, essa riqueza produzida e o rendimento decorrente dessa riqueza seria ele próprio investido em Portugal. Tudo isso são reparos a este programa, que tem vantagens, sem dúvida nenhuma, o combate às alterações climáticas, o investimento na modernização das comunicações em Portugal, nomeadamente do online. Repare-se que a União Europeia não optou pelo investimento
no hardware, está a procurar investir sobretudo no software. Ora, era importante que também investisse muito no hardware para que a economia portuguesa pudesse competir com outras economias a nível mundial, inclusivamente com a economia chinesa. E com estes reparos, e também com a esperança que este plano de recuperação e resiliência que vai ser aplicado até 2026 seja bem aplicado e que contribua de qualquer modo, pese embora todas as suas deficiências já apontadas, que contribua de qualquer modo para que Portugal dê um salto em frente no seu desenvolvimento. E com isto termino, despedindo-me com amizade até ao próximo Política Impura, pedindo-lhes que partilhem este programa, que subscrevam o canal, que coloquem gostos e, muito importante, que o ouçam até ao fim.